verso de número 14. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar novamente nesta casa. Sou grato ao Senhor por esta oportunidade, a vida do pastor Rogério, que foi a bênção de Deus que nos convidou para estarmos aqui nessa noite. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos em minha retaguarda, dos pastores em minha retaguarda. Quero trazer a paz do meu pastor Tiago, os irmãos recebem? Amém. Trago também a paz do meu pastor setorial, Edson Savioli, os irmãos recebem? Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do meu sogro e da minha sogra que me acompanham, do meu irmão em Cristo Jesus, Kleber, e da minha digníssima esposa que me acompanha nessa noite. Os irmãos que acharam, digam amém? Amém. Eu sou, verso de número 14, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto, para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Verso de número 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Você sente glorificando o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Paulo, apóstolo de Cristo, vai ser conhecido em Tarsa e no caminho a Damasco. Paulo, que era um perseguidor da igreja de Cristo, vai se tornar um apóstolo e implantador de igrejas. Paulo, ele vai escrever essa epístola, uma epístola à igreja em Roma. Embora Paulo nunca tenha ido a esta igreja, até esse presente momento, Paulo vai escrever essa epístola com duas intenções: na intenção de se apresentar e apresentar sua visão do Evangelho de Cristo. Aleluia. Aqui Paulo já está experiente e experimentado no Evangelho. Paulo escreve essa epístola aproximadamente em 56 depois de Cristo, e ele vai escrever essa epístola próximo do fim da sua terceira viagem missionária. Paulo, ele escreve essa epístola revelando sua visão do Evangelho. Alguém uma vez disse que a epístola paulina aos Romanos poderia ser conhecida como o Evangelho segundo Paulo, pois a epístola aos Romanos é cheia de ensinamento sobre a justiça divina e o Evangelho de Cristo. Aleluia. Ele vai iniciar o capítulo já anunciando o Evangelho de Deus. Aleluia. Paulo, ele inicia a epístola aos Romanos, no capítulo 1, verso de número 1, se apresentando: Paulo, servo de Cristo, chamado para o apostolado, separado para o Evangelho de Deus. E eu quero começar por este caminho, porque não é óbvio que aquele que foi chamado por Cristo foi separado para o Evangelho. Só que a epístola de Paulo, ele está dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apostolado, a minha chamada é essa, separado para o Evangelho de Deus. Aleluia. Aí ele vem no 2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho,
o qual antes havia prometido pelos profetas acerca de sua escritura, acerca de seu filho. Aí nós vamos ler o livro do Santo Evangelho segundo escreveu João. João escreve dizendo, João capítulo 3, verso de 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Aí João escreve em João capítulo 1, verso de número 14: porque o verbo se fez e habitou e tabernaculou entre nós. Então Paulo está escrevendo e dizendo três coisas no primeiro capítulo. No primeiro versículo, Paulo poderia começar se apresentando e falando: Paulo, apóstolo de Cristo, ou seja, eu sou um dos líderes da igreja, servo de Jesus Cristo, chamado para o apostolado, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, aquele que as vestes curam. Paulo, aquele que faz obras e maravilhas. Paulo, esse mesmo que vocês ouviram, que era perseguidor, mas agora é cristão. Paulo, líder de igrejas. Paulo, que levantou muitas igrejas na Ásia Menor, na Grécia e possivelmente na Espanha. É esse Paulo que está dizendo. Mas não, Neil. Ele começa apresentando o Evangelho de Deus. Paulo começa dizendo: eu fui separado para o Evangelho de Deus. E isso é interessante, por quê? Porque Paulo está se colocando como uma pessoa que é separada, que é guardada, que foi escolhida para algo. Eu estou preso a esse Evangelho. O que Paulo estava dizendo? Eu fui separado para o Evangelho de Aleluia, Santo Deus. E esse Evangelho foi prometido pelos profetas antigos. Aleluia. Nas antigas escrituras, acerca de seu filho. Glória a Deus. Vamos lá, vou pegar carona na saudação do pastor. Quantos evangelhos nós temos visto por aí que não falam do filho? É evangelho de carro, é evangelho de casa, é evangelho de prosperidade, é evangelho de porta aberta, é evangelho de movimento, é evangelho de reteté, é evangelho de batuque, é evangelho de muita coisa, mas não fala acerca do filho. Mas Paulo não, ele está dizendo: o evangelho que foi falado lá nas escrituras sagradas é acerca do filho, é acerca dele. É por isso, que quando Paulo escreve a epístola ao povo de Gálatas, ele diz: estou impressionado que vocês já abandonaram o Evangelho para um outro Evangelho, embora não haja outro. Vocês se esqueceram que eu disse a vós, Senhor, aleluia. ainda que nós mesmos, você é mais profundo, um anjo do céu desça a voz e anuncie outro evangelho que não for anunciado por nós, que seja considerada no meio de vós maldito, anátema, que seja amaldiçoado no meio de vocês. Aí esse mesmo Paulo, pastor, vai escrever ao teu filho na fé, Timóteo, dizendo: Timóteo, eu estou te exortando solenemente, eu estou te cobrando com todas as minhas forças, e não é só eu estou diante de Deus e do Filho, te cobrando solenemente. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, redargua, corrija, exorte, pregue esta palavra que é divinamente inspirada e é apta para discernir os pensamentos do homem. Por que, Paulo? Porque virá tempo, Timóteo, Aleluia. é que os homens não darão mais ouvido
segundo a sua doutrina. Antes amontoarão para si doutores e mestres segundo os seus desejos e as suas concupiscências. Terão comichão em seus ouvidos e não terão mais escutado o verdadeiro evangelho. Mas enquanto isso não acontece, Timóteo, pregue a palavra. O que você está querendo dizer, pregador? É sobre isso mesmo que eu vou falar nessa noite. Sobre o verdadeiro evangelho. Olha aqui para mim. Hoje em dia, nós vamos à igreja com um propósito. Qual? Quem vai profetizar para mim? Quem vai pregar? Vamos ver se o pregador vai receber chave. Tem casa, tem porta. Vamos ver se eu vou ter oportunidade. Porque se eu não tiver oportunidade, eu fico de bico para quem tiver. Essa é a história para outro dia. Então Paulo, ele está escrevendo a esse povo e dizendo acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus poderoso, aleluia. Pelo qual, vamos lá, diga, pelo qual recebemos a graça. Vou repetir isso aqui que eu gostei do glória do irmão, gostei do glória do Ailton. Pelo qual recebemos a graça. Ô Paulo, mas o apostolado, ele é consequência, eu quero é graça. Paulo, mas e o dom é consequência, eu quero é graça. E por que, Paulo? Porque eu tinha um espinho na carne e eu orei, ele disse, a minha graça te basta. Ele mandou querer balar, subir de calaboraça. Jesus está mandando dizer para a igreja nessa noite, pode ser que você não tenha chamado, pode ser que você não receba profecia, mas nessa noite, pelo poder que é a palavra, Jesus mandou dizer para essa igreja, tem graça, tem graça, tem graça de Deus para a tua vida. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. O que eu mereci era morrer. Levando o que você está dizendo, Paulo? Eu fui separado para esse evangelho. Eles podem me oferecer prosperidade, eles podem fazer como Satanás fez com Jesus, se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso, mas eu sou separado, e quem é separado não se vende. É o que a Bíblia é a palavra. Oh, Jesus. Eu não quero saber de carro, eu não quero saber de casa, isso aí é consequência das demais coisas. Eu quero saber do reino, eu quero saber da graça de Deus.
acerca de vós. Então Paulo ele vai dizer que anseia, que deseja ver o povo de Roma, mas que ainda não tinha ido até lá. Meu anseio é ir até vocês, mas eu não cheguei ainda. Glória a Deus. Não quero, verso número 13, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Vamos lá, isso é interessante. Paulo está dizendo, minha vontade é ir aí, mas eu sinto que sou impedido. Ou seja, não é o tempo de eu estar aí ainda. Eu estou entendendo que o Espírito Santo não quer que eu vá até aí. E como é difícil hoje a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Meu desejo é estar aí para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Glória a Deus. Aí aqui vai começar o Santo Evangelho segundo Paulo. Eu sou devedor. Eu estou em dívida, tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábios como a ignorantes. Pode falar, Senhor. Paulo ele escreve, ele está dizendo, eu estou em débito. Eu tenho uma dívida com os gregos, com os bárbaros, com os sábios e com os ignorantes. E que dívida é esta, Paulo? Paulo sentia que deveria pregar o Evangelho vamos lá, ele não sentia que ele só deveria. Ele está dizendo, eu tenho uma obrigação, eu tenho um dever de pregar essa mensagem, de levar e anunciar aquilo que me salvou. Eu estava perdido no caminho a Damasco, mas quando eu ouvi Saulo, Saulo, aquilo foi um divisor de águas em minha vida. Eu achava que enxergava, até ouvir a voz dele dizendo, Saulo de Tarso, porque tu me persegues? Aí um homem aleatório entra na minha casa e diz, Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou até ti. Ele ora por mim e a minha vista volta. A partir daquele momento eu me propus a levar essa mensagem tanto a gregos como a bárbaro, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo, um dos maiores implantadores de igreja, está dizendo, eu sou devedor, e assim, verso número 15, quando está em mim, estou pronto. Glória a Deus. Aleluia, é. Para também vos anunciar o Evangelho. Ô Paulo, eu achei que tu ia falar, eu estou pronto para fazer a igreja virar e pular no manto. Paulo, eu achei que você ia falar, eu estou pronto para ir aí e cobrar R$500 para pregar para vocês. Paulo, eu achei que você ia dizer, eu estou pronto para ser a estrela do culto. Não. Mas você escreve dizendo, eu estou pronto para anunciar o Evangelho para vocês. Paulo está dizendo, eu estou pronto. Eu sei que eu estou em débito, eu sei que eu estou em dívida, mas eu estou pronto para
eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu estou em dívida. Eu tenho uma obrigação de pregar o Evangelho. Mas eu estou pronto. Aleluia. Ou seja, Paulo está dizendo: embora seja minha obrigação, e não devo ter méritos por isso. Como é que é, pregador? Se um servo faz aquilo que o Senhor manda, ele é inútil. Tem pregador aí achando que está sendo útil para a obra, fazendo sua obrigação. Só saio da minha casa por 200. Deixa para lá. Embora seja minha obrigação e eu não devo ter méritos por isso, estou pronto para pregar o Evangelho. Por isso Paulo escreve dizendo em 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 15: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Paulo está dizendo, pastor, eu vou me deixar gastar por esta obra. Eu vou me deixar gastar por amor às almas. Ô Paulo, tu foi enxotado da cidade, mas a mensagem foi pregada. Silas está olhando para ele dizendo: daqui a gente não sai. Dessa prisão a gente não sai mais, Paulo. Ô Silas, nós não vamos sair? Vamos não, Paulo. Então adora aí, que eu oro o carro. E ainda que nos matem aqui, nós vamos adorá-lo lá no céu. Tem alguém adorando aí? Eu vou começar a orar aqui, e as cadeias vão começar a se quebrar. Tu adora aí, que eu oro aqui, e o Espírito Santo de Deus vai começar a mover este ambiente. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Tu tá livre. Ouço cadeias quebrando. Levanta a tua mão para o Espírito Santo me impulsiona a profetizar para a tua vida. Você não está mais preso nas amarras do pecado. Você tem o sumo sacerdote fiel. Entre com ousadia no santo do santo. Aí Paulo, ele vai escrever, na minha humilde opinião, ele vai falar uma das frases mais bonitas do Evangelho. Verso de número 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vou repetir isso aqui. Porque não me envergonho do Evangelho. Embora pronto para pregar, Paulo ele vai começar dizendo: eu não me envergonho
do Evangelho de Cristo. E por que Paulo está dizendo isso? As outras religiões têm os seus deuses como homens poderosos que jamais se curvariam, homens fortes. Os deuses gregos têm Herodes, Zeus, que nunca se curvaram à humanidade. Aí o evangelho que Paulo prega é: o meu Deus morreu por mim. Aleluia. O meu Deus desceu e foi crucificado numa cruz. Ele ficou nu, à direita e à esquerda 2 bandidos, e ele com as costas todas feridas. Paulo prega dizendo: pelas feridas do meu Deus eu pude ser sarado. Glória a Deus, aleluia. Aí alguns, Andréia, se envergonharam disso, dizendo: os judeus diziam, isso é escândalo, Deus nunca morreria, porque Deus não pode tomar forma corpórea, Ele nunca se humilharia desta maneira. E Paulo está pregando dizendo: porque mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser Deus, antes tomou a forma de servo. Alguns estão se envergonhando do Evangelho e parando de pregar Cristo crucificado. Estão voltando para trás. Se eu falar de cruz, não vai ter movimento. Se eu falar de cruz, não vai ter cascalho no bolso. Mas se eu começar a profetizar para um, para outro, aí o negócio vira. Se eu começar a cantar os corinhos de fogo, aí eu vou ser convidado de novo. Porque o povo, me perdoe a franqueza, porque o povo hoje em dia não vem para a igreja ouvir o Evangelho. Eu vou ir para a igreja ouvir que eu tenho que mudar, vou nada. Eu vou na igreja ouvir, Deus vai fazer na tua vida. Deus vai te colocar num pedestal. Eu vou na igreja ouvir, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Está repreendido, Satanás. Eu vou na igreja ouvir, Deus não te chamou por causa, mas por cabeça. Aquele que quiser vir após mim, Aleluia. negue-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga. Tu tens certeza, Neilton, que tu vai seguir o Filho do Homem? Eu não tenho nenhum de repousar a minha cabeça. Mas se você perseverar até o fim, eu vou te trazer para casa do meu Pai, onde há muitas moradas. Aí Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 e 23, dizendo: esse evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Aleluia. Mas para nós 1 Coríntios capítulo 22, 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 e 23. Bruce Charlie vai dizer: o cristianismo é a única dentre as religiões que tem a humilhação de seu Deus como tema central. Ou seja, Paulo está dizendo: ainda que o evangelho se iniciou com a morte do meu Deus, eu não me envergonho disso. E por que, Paulo? Ele vai responder no mesmo versículo: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
primeiro do judeu e também do grego, ou gentil em outras traduções. Ou seja, Paulo começa pregando o verdadeiro. Bem-vindo, o seu Deus foi crucificado. E a sua mensagem não vai ser outra. Você vai pregar sobre o Filho. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E quando olharem para você dizendo, isso aí é escândalo, isso aí é loucura, você vai olhar para ele e dizer, não, isso é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Isso é poder de Deus. Você quer pular, você quer poder, pregue o Evangelho de Cristo. É calamando, levando a calamanda na sunha, pois é poder de Deus para a salvação daquele que nunca me deixou. Oh Jesus, seu amor perfeito sempre esteve. E se eu passar pelo vale, acharei pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Jesus vai começar a renovar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços seguro estou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor é perfeito. Seu amor é perfeito sempre esteve. Repousando em mim. E seu passar Eu passar pelo mar, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és me guarda, me guarda. Vamos dizer, em teus braços é o meu Descanso, em teus braços é o meu descanso. porque o Evangelho da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então nós estamos entendidos. Alguns se envergonham e voltam. Mas eu não. Eu vou continuar pregando o Evangelho. Eu vou continuar levando as boas novas de Cristo. Aleluia, Jesus.
Importa que ele cresça Glória a Deus. e que eu diminua, que ele apareça e eu desapareça. O que importa é ele, é tudo sobre ele. Ainda que alguns recuem e se entreguem à prosperidade, se entreguem a esses falsos evangelhos que estão sendo pregados aí, eu estou firmado, eu estou separado para o evangelho de Deus. Ainda que seja necessário carregar em mim as marcas desse evangelho, eu não abandonarei esse evangelho, eu não abandonarei essa verdade, porque ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo está dizendo: eu sou devedor, mas estou pronto. Ainda que alguns se envergonhem de pregar o Cristo crucificado e se rende a fábulas, pregando prosperidade, pregando um falso evangelho, eu não vou me envergonhar da cruz de Jesus. Tu consegue imaginar comigo Paulo dizendo: eu olho para Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu não vou me envergonhar desse evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus. Paulo está dizendo que o evangelho de Cristo é poder de Deus. Logo entendemos que o evangelho veio de Glória a Deus. não é feito pelo homem. Logo, se o evangelho é poder de Deus, ele é poderoso o suficiente para transformar, para converter, para salvar, porque ele veio de Deus. Tem alguns evangelhos aí fora que até parecem ser de Deus. Charles Spurgeon vai dizer: ainda que estejam pregando aí fora um evangelho que faça chover milagres, se não tiver Cristo, se não tiver Jesus, foge. É bom ouvir uma palavra que nos motiva, mas melhor ainda é ouvir: ele morreu, mas ele ressuscitou. Em breve voltará para buscar a Glória a igreja. Deus, aleluia, Jesus. Se você não se alegra de ouvir isso, e perdoe a minha franqueza, você está no lugar errado, porque o evangelho é sobre ele. Glória a Deus. O evangelho tem poder de salvar, de curar, de libertar, de transformar, mas não qualquer evangelho. Só o evangelho de Deus é poder. Só o evangelho de Cristo é poder. O evangelho que não tem cruz, que não tem Jesus, não é o evangelho de Deus. Por isso Paulo está dizendo: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois alguns pregam um falso evangelho. Tem uns evangelhos aí fora que são de se envergonhar.
Sim ou não? Mas o de Cristo não. Esse eu não me envergonho, pois é poder de Deus. Hernandes Dias Lopes vai dizer: alguns se envergonham do Evangelho pela morte de Cristo, outros envergonham o Evangelho por não pregar a morte de Cristo. Vou repetir: alguns se envergonham do Evangelho pela morte de Cristo, e outros envergonham o Evangelho por não pregar o Cristo crucificado. Sabe o que é, Timóteo? Chegará tempo que os homens não darão mais ouvido a essa doutrina. Antes eles amontoarão pregadores segundo a sua concupiscência. Qual que é o prato de hoje? Hoje eu quero bênção. Hoje eu quero cura. Hoje eu quero renovo. Só que Jesus me trouxe aqui para dizer: hoje tem cruz. Hoje tem evangelho. E não é esses evangelhos fachutos daí de fora, não. Não é esses evangelhos fuleiros daí de fora, não. É o evangelho de Cristo. Glória a Deus, E é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do ímpio. Tem poder de Deus aqui nessa noite. Tem salvação de Deus aqui nessa noite. Tem renovo de Deus aqui nessa noite. É Jesus dizendo para alguém aqui nesse lugar: o evangelho basta, a minha palavra basta. Você não precisa de profeta no Pix, você não precisa de movimento, você não precisa de carta de tarô, você precisa da graça. Olha aqui para mim. Tu não vai precisar recorrer a homem nenhum. O varão está tocando aí, ó. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor te chama. Vou deixar tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Diz: olho pra você, corro pra você, meu amor me chama. Aí Paulo completa: por que você não se envergonha, Paulo? Pois é o poder de Deus. E porque nele se descobre a justiça de Deus. Em fé, de fé em fé, como está escrito, o justo pela fé. Sabe o que Paulo está dizendo? Você não vai ser justificado pelas suas obras. Você não vai ser justificado pelo dízimo que você entrega, embora seja ordenança. Você não vai ser justificado pela calça ou a gravata que você veste. Você vai ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Você vai ser justificado se você crê no verdadeiro evangelho de Deus. Não há outro evangelho que possa nos salvar a não ser o evangelho de Jesus Cristo.
Não há outro que possa nos salvar, a não ser Jesus Cristo. Através da minha e da tua fé na obra redentora dele. Jesus é a porta. Jesus é o bom pastor. Jesus é a vida. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Prepara o louvor.